Muito buenas tardes para todos que estão entrando. Sejam bem-vindos. Buenas, gente. Voltando hoje de férias, oficialmente, né? Porque eu sempre comento que a gente não para, nem nas férias a gente não para. Então, retornando hoje das minhas mini férias ali, onde deu para dar uma boa descansada, relaxar. Oi, Dani, sejam bem-vindos. Oi, Adri, muito bem. Kelly, boa tarde. Buenas, gente. Então, fazendo essa live neste horário, porque eu sou diurna, né? De noite eu já fico cansada e já quero ir me recolhendo, né? Então resolvi fazer esse horário, mesmo que sei que tem gente trabalhando, tem gente que não consegue estar ao vivo, né? Mas faz parte do processo, é mais harmônico para mim fazer este horário, tá? E aqui na minha janela bate um solzinho bem bom esse horário, então é bem gostoso. Buenas, então marquei essa live com vocês para a gente falar sobre um 2025 ascensional, né? Como fazer um 2025 ascensional? Como modificar a nossa realidade para esse próximo ciclo, para que a gente pare de manifestar densidades na nossa vida e comece a se elevar dentro do processo, né? E resolvi fazer essa live principalmente pelas caixinhas de vocês, né? Que vocês mandaram ali no final do ano, que vocês mandaram principalmente essa semana também, onde eu vi que vocês têm muitas dúvidas, né? Então, dentre todas essas informações, né? Isso aqui é um holograma, que a gente vive uma simulação. Então, até que ponto, né? Eu consigo ter ação, até que ponto eu não tenho ação, eu não tenho o que fazer. Até que ponto vale a pena, né? Investir a minha energia nessa realidade, se afinal é tudo um holograma. Então, essa live a gente vai entender um pouco mais sobre esse processo. E eu quero que você pegue papel e caneta, porque o que eu vou te falar aqui são coisas que você precisa colocar em prática na sua vida. Porque se você, novamente, chegar aqui ou em qualquer conhecimento e você não praticar, de nada vai adiantar, tudo vai ser um excesso mental, né? Então, papel e caneta, todo mundo. A primeira coisa, tá? Primeira coisa para você ter um 2025 ascensional anota aí, parar de ser um jovem místico. A primeira coisa para você ter um 2025 ascensional é parar de ser um jovem místico. Mas o que significa isso, Vicky? Bom, vou dar um exemplo de uma pergunta que eu fiz para vocês. Que dia foi? Acho que foi sábado ou ontem. Pouquíssimas pessoas me responderam algo coerente. A maioria de vocês entrou no modo jovem místico. E eu fiquei preocupada com isso. O Levi tá dando risada aqui, ó, porque ele foi uma das poucas pessoas que me respondeu algo coerente. Uma das poucas pessoas que não entrou no modo jovem místico. E eu vou dizer para vocês, por que vocês têm que parar de ser um jovem místico? Porque jovem místico não ascensiona. Essa que é a dura realidade. Então, gente, o que é o jovem místico? O jovem místico, ele começou a entender sobre espiritualidade. Ele descobriu que existe algo além disso aqui, deste corpinho, desta matéria, dessa família, dessa casa, desse planeta, né? E aí o jovem místico, ele pegou todas as coisas, né, que ele estava insatisfeito na vida dele
e começou a projetar na espiritualidade. Então tudo é karma, tudo é quadro obsessor, tudo é um sinal do universo, tudo se resolve com reiki, né? Então, assim, o exemplo ali que eu dei para vocês, a questão que eu pedi ali, né? O que vocês me indicam, né, para afastar as formigas das minhas plantas? E a maioria de vocês disse o quê? Ah, mas sabe, minha avó, que era benzedeira, dizia que se as formigas vêm na sua casa é porque você precisa encerrar ciclos na sua vida. É porque você precisa fazer mudanças e depois que você encerrar ciclos e fizer mudanças, as formigas vão embora. Ou, conversa com as formigas. Gente, é cada resposta que eu recebi que assim, ó, eu dava risada. E vocês estão rindo, né? Gratitude chora. Eu dava risada. Sabe por quê? Porque a gente vai começar com o primeiro ponto, né, de viver um 2025 ascensional e sair desse processo de ilusão. Por que eu disse que o jovem místico não ascensiona? Porque ele vive na ilusão. Ele vive buscando fora um sinal do universo. Ele vive tentando justificar processos que ele não quer olhar dentro em algo fora. E com isso ele cria cada vez mais ilusões. Com isso ele cria cada vez mais hologramas. Ele tenta achar o significado nas coisas mínimas. E onde que está o problema disso, né? Então, a gente não deve fazer isso, a gente tem que ter discernimento, porque onde que mora o problema? A gente esquecer que por mais que isso aqui seja um holograma, por mais que isso aqui, né, não seja a nossa realidade absoluta, nós ainda estamos aqui. É essa realidade que eu vejo, que eu sinto e que eu toco. Então não tem como eu fugir daqui neste momento. Eu não estou ainda apto para entrar no meu processo ascensional. Porque se eu tivesse apto, eu entrava no processo respiratório meditativo, solicitava o desligamento do meu corpo, entrava em combustão e saía dessa realidade. Alguém consegue fazer isso de forma consciente? Consegue? Se consegue, me diz aqui no chat, porque eu não consigo. Então, eu acredito que muitas pessoas também não consigam. Então, enquanto você está aqui, você tem que lembrar o quê? Que a sua rede neural, a sua consciência, ou você quer chamar de alma, ela penetrou a realidade bariônica. E ela assumiu um corpo físico em um determinado planeta, em uma determinada realidade. E esse corpo físico, ele tem padrões. Esse corpo físico, ele tem funcionamentos. E quando a gente penetra a realidade, quanto mais densa é essa realidade, então vamos conectar com a realidade que a gente está vivendo atual, em torno ali de 4D. Dentro dessa consciência humana, dentro desse corpo biológico. Agora, o exemplo de uma formiga, ela não está em 4D, ela está em 2D. É uma outra realidade. Ou seja, a gente tem uma perca muito grande de energia para poder acoplar a nossa consciência, o nosso veículo, um fractalzinho da nossa alma no corpo biológico. Essa perda significativa de energia, ela faz com que naturalmente a gente perca a nossa memória. Por quê? Porque o nosso cérebro, dentro da experiência avatárica deste corpo biológico ou de qualquer corpo biológico que você vá vir a experienciar, ele tem a limitação da densidade molecular, vibracional. Dito isso, naturalmente qualquer experiência física, biológica abaixo de 8D vai fazer com que você tenha uma perca
percentual da sua memória. Você não consegue enxergar o todo porque você passa a viver uma individualidade, uma experiência limitada dentro da fisicalidade. Um outro fator que agrava isso é o que a gente chama da barreira de frequência, que no nosso caso, dentro dos mundos de quarentena, dos 634 mundos de quarentena, tá? A gente tem um agravante que é essa barreira de frequência que ela faz como se fosse um abafamento, né? Ela abafa a frequência. Então, ela ainda reduz muito mais a nossa percepção extrasensorial, tá? Beleza. Então, a gente tem que entender que quando a alma, ela permeia um corpo, ela vai assumir toda a frequência daquele corpo. E para que ela possa dirigir o seu processo, ela precisa viver em harmonia com aquele corpo. Então pode ser que você lá na outra esfera seja um comandante, um almirante, um mestre ascensionado. Pode ser que aquela formiga também seja. Pode ser que o seu gato também seja. E tá tudo certo. Mas aqui você tem uma realidade biológica. E essa realidade biológica, ela te traz necessidades. Então, eu vou dar um exemplo para você. O gato. Pode ser que o seu gato, a nível de consciência, fora do simulador encarnacional, seja um super mestre, seja um super comandante, seja uma super consciência. Só que aqui ele é só um gatinho doméstico. Então, por mais que ele seja uma superconsciência, ele vai ter os instintos primitivos do corpo biológico que ele está acoplando. Então, é natural que ele tenha reações endócrinas biofísicas daquele corpo. Mesmo que a consciência dele já tenha chegado num patamar muito mais elevado. Aonde que eu quero chegar com vocês com esse processo? Vamos lá, o exemplo de novo da formiga. A formiga, apesar de ela ser uma consciência, ela está vivendo uma estrutura biológica de formiga. Então, aquele corpo e aquela experiência foi feita para algo, para exercer um papel. Então, a formiga cortadeira, ela vai exercer o papel, sim, de ir nas plantas e cortar as plantas e levar para o ninho dela. Compreende? Porque isso é bioquímico, é biológico. Da mesma forma que você, dentro de uma experiência humana, vai ter as suas funções bioquímicas e biológicas. E no momento que você nega essa experiência deste corpo, ou seja, você não traz para esse corpo o que ele precisa para sobreviver nessa existência, o que acontece? Você entra em desequilíbrio. O fato de você entrar em desequilíbrio no corpo, a tua consciência está permeando esse corpo. Isso vai influenciar na sua experiência, porque tudo aquilo que está dentro é como que está fora, o que está fora é como que está dentro. Então percebe que o jovem místico, ele não ascensiona, porque para ele é tudo Alice no País das Maravilhas. Tudo se resolve com reiki, com visualização, com mentalização, e não é assim que funciona a vida prática, gente. E para a gente entrar no processo ascensional, a gente precisa acordar. O que é quando eu falo de você saber jogar as regras do jogo? Você entender, bom, agora, neste momento, na realidade que eu consigo ver, enxergar, sentir e tocar, eu estou num corpo físico. Se a minha experiência nesse corpo físico não estiver equilibrada, eu não consigo acessar níveis frequenciais dentro dessa realidade melhores. Então, o primeiro ponto é, se a minha vida neste corpo físico não estiver equilibrada, eu não consigo acessar níveis frequenciais melhores.
E aí a gente tem que começar a entender como que eu equilibro a minha estrutura física. Então eu preciso entender, bom, o meu corpo biológico, ele é uma máquina. E ele é uma máquina que me representa o microcosmos. Então eu preciso olhar para o meu corpo como uma experiência biológica que é a luz e semelhança das criações mais elevadas e superiores. Porque toda a criação segue uma matemática. Toda a criação segue uma estrutura. A minha consciência, a minha alma, é como se fosse, dentro desse microcosmos, uma mônada, tá? E cada célula do meu corpo está vivendo uma realidade individual. Cada célula do meu corpo representa, nesse microcosmos, um fractal dessa mônada. E cada célula do meu corpo, conectada a cada região do meu corpo, então vamos considerar que cada órgão do meu corpo, cada função dele, é um país diferente. E dentro daquele país eu tenho os habitantes. E dentro desses habitantes, cada um tem a sua função. Então, no microcosmos, dentro do meu corpo biológico, que é feito à luz e semelhança das criações superiores, de acordo com a matemática universal para a criação das realidades físicas e não físicas, cada célula do meu corpo está vivendo uma experiência única. Está realizando uma função. Está tendo um trabalho ali a ser feito. Tá? Quem é a minha mônada, quem dirige esse corpo é a minha consciência maior, é a minha alma. Mas no momento que alguma das minhas células elas não estão em pleno funcionamento, a minha mônada vai receber essa interferência também. Então, por isso que a gente faz um processo de retorno para casa. Depois que a gente vai experienciar e se individualiza. Justamente que é o processo de iluminação. Porque no momento que todos aqueles fractais de alma estão em desequilíbrio, isso vai interferir diretamente na sua consciência maior. Dado o ponto que se entrar num processo de negativação profunda, eu tenho que cortar aquele fractal da minha estrutura monádica. Porque senão ele vai ficar contaminando as minhas outras estruturas. Até aí, entendido? Vocês estão conseguindo pegar o raciocínio? Trazendo isso para o nosso corpo físico, cada célula é esse fractal que está vivendo essa consciência individual. Quando essas células, por algum motivo, não funcionam de forma adequada, isso traz desequilíbrio, desarmonia. E isso começa a trazer problemas para o nosso corpo físico. Esses problemas, se não ajustados, eles se tornam algo muito pior. Ok? O que é esse muito pior? O meu corpo ele começa a adoecer. Então, o que acontece, por exemplo, num caso de câncer? Tem células que estão tendo a sua função de forma tão desordenada que elas acabam criando um processo de adoecimento, o câncer, tá? Se eu não tratar isso, o que vai acontecer? Vai adoecer cada vez mais esse órgão, essas células, vai começar a criar metástase. E se eu novamente continuar não tratando isso, isso se espalha por todo o meu corpo, até o momento que eu não consigo mais conter essa doença. E ocorre a morte de todas as células do meu corpo. Isso acontece na nossa estrutura monádica também. Por que o eu sou, por que a mônada, por que as estruturas superiores estão sim preocupados em nos auxiliar no processo ascensional? Porque uma coisa está conectada à outra.
As células que estão em processo de adoecimento, de desequilíbrio, de desarmonia, os fractais que estão adoecidos, eles acabam influenciando o seu todo. Então chega um momento que sim, a mônada tem que fazer uma escolha que, se ela não conseguir curar aquele fractal, resgatar aquele fractal, ela faz o quê? Corta ele fora. Que é o que a gente conhece de se tornar um ovoide ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque não tem mais jeito. O nível de negativação é tão intenso que vai influenciar em todos os outros da sua rede. Entende? Então, quando eu tô num processo físico em desequilíbrio, dificilmente eu vou conseguir estar num processo mental e emocional equilibrado. E dificilmente a minha alma ela vai ter frequência para acessar níveis superiores. O meu corpo, o corpo de cada um de vocês, ele é inteligente. Então ele consegue, nos mínimos processos, se adaptar. Então vocês ficam comendo um monte de lixo, vocês ficam gerando fatores estressores, vocês não se cuidam. O corpo ele vai gerando mecanismos para ir se adaptando àquele processo. O corpo ele vai gerando mecanismos para ir lidando com aquelas toxinas. Só que chega um ponto que o corpo colapsa, ele não aguenta mais, ele está sobrecarregado. E aí que a gente tem os desequilíbrios físicos, que podem ser sutis, uma gripe, uma dor de cabeça, como podem ser mais intensos, tá? Então, para que eu possa entrar em equilíbrio, eu preciso entender o funcionamento da minha máquina e do que a minha máquina, dentro dessa realidade, necessita para que eu consiga estar em harmonia no meu todo. Para que eu consiga, porque uma frase que eu falei até esses dias pro Diego foi a seguinte: quando eu paro de tentar sobreviver, então eu começo a viver. Quando eu paro de tentar sobreviver, então eu começo a viver. Quando o seu corpo ele para de lutar contra a sobrevivência, então você consegue ter mais harmonia no seu estado emocional e na sua frequência vibracional. E o que afinal o corpo precisa para estar em harmonia? O que a sua máquina precisa para estar em harmonia? As suas necessidades básicas fisiológicas atendidas. O que muitos de vocês negligenciam. E aí entra novamente o quê? Um segundo campo mais profundo do jovem místico que despertou, mas que ainda só tá aqui, ó. Conhecimento, 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 eu já sei, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Mas a minha vida prática tá uma bagunça. As coisas não fluem para mim. Esse é o segundo nível do jovem místico, tá? Então, gente, eu quero que vocês anotem o que eu vou dizer agora. Por quê? Porque se vocês não ajustarem essa parte física, dificilmente vocês vão conseguir ter harmonia nas outras estruturas, tá? Então, primeira coisa que essa minha máquina, ela precisa para estar em harmonia: sono. Sono regulado, tá? Se eu não tiver um sono regulado, é no momento do meu sono que o meu corpo ele para de fazer qualquer outra atividade, gastar energia com outras atividades, a minha atenção, o que eu tô fazendo, enfim, para se reestabilizar. Então, no meu sono é um momento crucial para o meu corpo ajustar todas as funções, liberar todas as toxicidades. Por isso que é importante raspar a língua logo ao acordar, porque essa burra lingual, ela tem todas as toxicidades que o seu corpo vai liberando durante o processo do momento que você está dormindo. Quando você não raspa a língua, você engole de novo toda aquela toxicidade que o seu corpo excretou
por isso que a língua fica branca, né? Se a gente raspar a língua, sai aquela gosminha branca, porque isso é toxicidade. Isso é bem importante fazer. Então, o meu sono é o primeiro fator que precisa estar regulado. Se você não dorme bem, se você acorda no meio da noite para ir no banheiro, se você tem sono leve, não consegue ter sono profundo, se você não tem uma higiene do sono adequada, o seu corpo ele não está fazendo a função adequada. Se ele não está fazendo a função adequada durante o seu sono, você tem dois problemas. Primeiro, o seu corpo ele não está conseguindo liberar toxicidades de forma natural, né? Então ele vai gerando o quê? Um processo de estresse interno. E segundo, você não consegue fazer o processo da projeção astral. Porque você só entra em projeção astral consciente ou inconsciente quando você começa a entrar num sono profundo. Se você não dorme bem, não tem como a sua máquina funcionar da melhor forma, tá? Tanto para a questão espiritual quanto para a parte física, tá? Anotaram? Sono. Segundo ponto. Oxigênio. Vocês estão careca de saber. Careca de saber que tem que meditar. Agora, quantos de vocês meditam de fato? Quantos de vocês respiram de forma consciente de fato? Quantos de vocês tiram 10, 15, 20, 30 minutos do dia de vocês simplesmente para respirar? Quantos? Todas as justificativas eu sei que vocês têm. Porque eu tô cansado, porque eu não consigo meditar, porque é muito trabalho, porque eu não posso, porque amanhã eu faço, porque isso não é tão importante, afinal tem outras coisas que eu faço, isso complementa. Eu conheço todas as justificativas do jovem místico. Por quê? Pasmem! Eu já fui jovem mística. Fala aqui para vocês uma jovem mística de plantão. Aquela que aprendeu na marra que o jovem místico não ascensiona. Aquela que dizia, eu não consigo meditar, minha mente é muito acelerada. Aquela que sentava para meditar e ficava pensando o que ela tinha que fazer depois. Meu Deus, quando é que a meditação vai acabar? Não conseguia estar no momento presente. Um dos principais fatores para que o nosso corpo e nosso sistema simpático e parasimpático se regule é a respiração. É cientificamente comprovado o quanto a meditação, e são inúmeros testes científicos que foram feitos. Então, a respiração consciente é capaz de curar o nosso corpo. Prana, vida, energia vital. Então, inconscientemente, a gente respira o tempo todo, só que a gente respira curto, só que a gente respira errado. Temos a capacidade de escolher respirar de forma consciente. E quando a gente inspira e expira profundamente, quando a gente associa isso a técnicas de respiração, a gente consegue trazer oxigênio para aquelas células. Isso já traz uma harmonia, porque lembra, o meu sistema simpático e parasimpático se equilibram, o meu cortisol se equilibra e eu consigo ter harmonia no meu ser. Todos os seus problemas poderiam ser resolvidos se você estivesse num estado mental e emocional equilibrado e harmônico. Você não está nesse estado mental e emocional equilibrado, e um dos fatores é que você não respira. Então, gente, se você não faz isso, eu recomendo que você comece. Sem despertador, sem alarme, sem justificativa. Respira.
Você não precisa entrar em processos profundos, até porque você não vai conseguir de primeira. A única coisa que você tem que fazer é relaxar inicialmente o seu corpo. Respirar profundamente. Simplesmente existir. Toda a sua mediunidade, toda a sua conexão com guias e mentores, todo o seu processo de acessar o seu conhecimento interior, de acessar a sua intuição, só é possível quando você entra num processo de relaxamento. Porque quando você está num processo extremamente mental para fora, você só fica criando e gerando mais hologramas. Você não consegue acessar o seu conhecimento interior. Então, gente, se você é uma pessoa que vive estressado, não tem facilidade em se comunicar com seus guias e mentores, não sabe escutar a sua intuição, vive se lascando por tudo isso, a meditação é mandatória, tá? Porque senão eu não consigo ter os meus hormônios equilibrados, as minhas células ordenadas. Eu crio essa confusão no meu corpo, porque eu tô sempre nesse estado de alerta, tá? Então a segunda questão é respiração, oxigênio. Terceiro ponto, hidratação. Hidratação. O meu corpo é composto pelo quê? Praticamente de água, né? Então o meu corpo ele precisa de água para estar com saúde. Ele precisa de água para fazer todas as suas funções. Meu corpo precisa de água. Se eu não der a hidratação adequada para o meu corpo, ele vai tirar isso de algum lugar. E se ele está tirando isso de algum lugar, vai faltar para outro. Naturalmente, eu estou gerando o quê? Um fator estressor no meu corpo. Ele não está tendo o que é necessário para funcionar da melhor forma a minha máquina. Isso vai desequilibrar os meus hormônios. Quarto ponto, alimentação. A gente acha, muitas vezes, que a gente se alimenta bem. E aí eu vou ser bem honesta com vocês, eu achava que eu me alimentava bem. Por quê? Porque eu fazia aquele 80-20. O que é o 80-20, né? Eu já tinha, durante a minha semana, parado de comer glúten, açúcar, leite, etc. Mas final de semana eu não abria mão da minha refeição livre. Final de semana eu não abria mão do meu sorvetinho. Sem entender isso, eu gerava toda semana um fator estressor inflamatório para o meu corpo, principalmente pelo fator de que eu sou intolerante e alérgica a glúten, a leite, a caseína e os seus derivados. Então, toda semana, quando meu corpo estava começando a respirar, porque ele estava ficando melhor, eu trazia um processo de intoxicação para ele. E, de novo, ele tinha que gerar o quê? Desordem nas células, fatores estressores para lidar com aquele invasor que eu estava trazendo. Isso, ao longo do tempo, ia, de novo, gerando o desequilíbrio físico. Então, gente, vocês acham muitas vezes que vocês se alimentam bem e vocês não se alimentam. O corpo de vocês já não tomam água direito, já não respiram direito, já não dormem direito e já se alimentam com um monte de porcaria, ele não vai se sustentar. Porque vocês mesmos colocam a máquina de vocês o tempo todo em estresse. Então eu preciso ser honesto comigo, eu realmente me alimento bem? Eu realmente estou tomando uma quantidade de água adequada? Como que está o meu sono? O que eu posso melhorar? E o quinto fator, ativação do corpo. Quando você está acordado, o seu corpo é uma máquina que foi feita para estar em movimento. Não foi feita para ficar sentado todo dia. Não foi feita para ficar deitado todo dia. Não foi feita para ser sedentário. Seu corpo é para estar em movimento. Então, o que é a ativação do corpo?
alongamento, caminhada, musculação, atividade física. Se eu trabalho sentado, volta e meia eu levanto a cada 1 hora pelo menos para dar uma volta, para esticar o corpo. Porque o corpo não foi feito para ficar parado, ele foi feito para ficar ativo. E aí, gente, não adianta você fazer 1 hora por dia de exercício físico e ficar as próximas 23 horas parado. O ideal é que você dê uma alongada de manhã, depois faça uma atividade física em algum momento do dia, final do dia dê mais uma caminhada. Seu corpo precisa estar em movimento. Se vocês fizerem esses 5 fatores que eu acabei de mencionar para vocês da forma correta, 70% dos problemas de vocês vão acabar. 70%. Por quê? Aqueles incômodos físicos que vocês têm vão começar a se regular, porque o corpo de vocês vai ter o necessário para conseguir se regular, tá? Aquilo que vocês não conseguem se conectar da forma mais elevada, vocês vão começar a se conectar, porque uma vez que o corpo de vocês já está equilibrado, ele consegue ter mais energia para fazer outras coisas, tá? Então essas coisas são básicas, são 5 necessidades básicas do nosso corpo, dessa máquina que a gente veio permear para que a gente comece a ter harmonia. Percebe que se eu não tenho o meu corpo em harmonia, meu corpo físico é um corpo sutil mais denso. Depois dele vem o quê? O corpo emocional. Diretamente a fatores endócrinos. Então eu começo a desequilibrar o meu emocional pelos fatores estressores que eu estou gerando no meu corpo por não dar um básico para ele sobreviver, e eu desequilibro o meu emocional. O que acontece quando eu desequilibro o meu emocional? Acontece qualquer coisa na minha vida, eu tenho picos. Eu não consigo me manter em harmonia. Então eu tenho picos de estresse, eu tenho picos de raiva, eu tenho picos de ansiedade, eu tenho picos de frustração, eu tenho picos de nervosismo. Se eu ajusto a minha parte física, o meu aspecto hormonal, ele para de ter picos. Se eu paro de ter picos no aspecto hormonal, eu consigo ter um campo emocional mais estável. E aí começa a entrar no processo de eu olhar para as outras questões. Então, antes, gente, o que é uma vida ascensional? Antes de você querer fazer qualquer outra coisa, entenda se a sua casinha está em ordem. Senão, não vai funcionar. Tá? Antes de você querer olhar para coisas mirabolantes, seja honesto com você e entenda, o meu corpo, eu tô realmente dando o que é necessário para ele? Ou eu tô negligenciando? Ou eu quero meditar, eu quero me conectar, eu quero que a espiritualidade me diga o que fazer, eu quero que a caixinha de pergunta da Vicky me diga qual caminho eu tenho que seguir, mas eu mesma não me cuido. Então vocês percebem a distorção? Por falta de conhecimento do corpo, a gente gera um monte de desequilíbrio. E todos esses seres, né, do governo secreto, dos negativados, eles sabem disso. E eles vão trazer para vocês cada vez mais fatores estressores, cada vez mais substâncias tóxicas. Porque o que você faz antes de dormir? Eu tenho certeza que a última coisa que você faz antes de dormir é mexer no celular. A rapidez da internet, da informação, da comunicação, tudo isso vai gerando um processo para fora, uma ansiedade. Então a gente tem que entender que nesse sistema, que nesse momento é para fazer você continuar a ser um ratinho de laboratório, tudo que existe aqui vai ser para que você continue nesse processo.
Só que você, através do seu conhecimento, da sua escolha diária, porque a ascensão é uma escolha diária, pode modificar ou melhorar o seu processo, fazendo escolhas mais harmônicas para você. Compreendido? Bom, depois que eu tenho esse processo alinhado no meu processo, aí eu tenho que buscar o quê? Trabalhar o meu processo mental e emocional. E aí a gente entra naquilo que a gente conversou das realidades paralelas ali nos stories que eu falei, tá? De entender o quê? Todas as realidades dentro do multiverso de infinitas possibilidades já existem. Então vai existir o seu eu ascensionado, vai existir o seu eu negativado, vai existir o seu eu que em determinado momento aceitou aquela proposta de emprego e seguiu esse caminho. Vai existir o seu eu que não aceitou e seguiu outro caminho. Vai existir o seu eu que teve filhos, vai existir o seu eu que não teve filhos, o seu eu que fez X escolha. Então todas as escolhas da vida de vocês, elas geram realidades paralelas e geram caminhos possíveis para o resultado dos caminhos que vocês escolheram. Aqui. Pera aí, gente, que eu vou abrir a porta para ver se a internet funciona melhor. Calma aí. Vamos ver se agora o negócio funciona melhor, tá? Então, todos os caminhos, as encruzilhadas que geram uma escolha na vida de vocês, elas vão gerar realidades possíveis. Tudo que você puder imaginar sobre a sua vida é uma realidade possível. O que vai fazer vocês acessarem ou não determinadas realidades? É justamente as escolhas que vocês fazem, as decisões que vocês tomam no caminho e os caminhos que vocês escolhem trilhar. Então, quando a gente tem a nossa experiência, a gente vai ter, de acordo com o nosso contrato encarnacional, caminhos possíveis para a gente seguir para que a gente desempenhe um determinado papel. Só que esses caminhos possíveis não são determinantes. Então, você vai seguindo aqueles caminhos, mas pode ser que em algum momento algo aconteça que não estava dentro do seu plano, do seu previsto, e você mude a rota. E se abre um leque de novas possibilidades. Entendendo isso, você está hoje exatamente onde as suas decisões te levaram. Onde o acúmulo das suas atividades diárias, dos seus pequenos hábitos, das suas escolhas diárias te conduziram. E só você pode modificar essa realidade. Só você pode acessar aquela realidade que você quer viver para sua vida. Não importa qual seja, ela já está disponível. Se é o seu processo ascensional, se é uma vida mais próspera, se é um relacionamento mais harmônico, o ponto é você entender que tudo passa pela lei da correspondência. Então, se eu não tomo uma decisão e eu não me trabalho, me movimento em direção àquilo que eu quero para mim, eu, pela lei da correspondência, não tenho como acessar. Por quê? Porque aquilo que eu tô olhando, acreditando e fazendo não condiz com a realidade que eu quero acessar. Então, no fim das contas, a minha conta ela não fecha. Então, vamos trazer isso para o processo ascensional. Bom, eu já sei que no processo ascensional eu preciso fazer escolhas para minha harmonia maior, para o meu bem-estar, eu preciso aprender a colocar limite, eu preciso ter disciplina, eu preciso buscar conhecimento, autoconhecimento, estar próximo de grupos de pessoas que me elevem ao invés de me drenar. O quanto eu estou fazendo isso de fato? O quanto eu me dedico a isso de fato? Porque depois a gente fica criando um monte de holograma na nossa cabeça, um monte de desculpas, um monte de justificativas, e a gente quer que o mentor nos salve, que o Exu venha nos dizer qual é o caminho, ou que abra os nossos caminhos, mas o quanto de fato a gente está fazendo o nosso trabalho? O quanto de fato eu tenho clareza do que eu quero? Eu começo a ter clareza do caminho para eu chegar lá?
e eu consigo me movimentar diariamente para chegar com consistência. Porque a matemática não erra, gente. Se você fizer o caminho, você consegue chegar no resultado. Ninguém pode te tirar isso. Se a sua frequência estiver conectada e focada no caminho e você estiver fazendo as mudanças necessárias na sua vida, você consegue chegar no resultado. O ponto é você ser honesto com você mesmo. O que, de fato, você tem feito para que esse caminho se desdobre na sua vida? Será que você realmente tem feito o caminho que te leva ao resultado que você quer? Porque às vezes você quer muitas coisas. Você quer um bom relacionamento, você quer prosperidade, você quer boas companhias, você quer saúde, e não tem nada de errado querer tudo isso. Mas você tem que ser honesto com você. Até que ponto você só quer receber da vida e você está de fato se dedicando à vida? Você está de fato disposto a olhar para coisas que muitas vezes não são fáceis, são desafiadoras, são sombras, são vícios, são processos desarmônicos, e você está disposto a começar a fazer essas mudanças na sua vida, né? Amanhã, na aula da comunidade, um dos tópicos que eu quero falar é sobre isso. Como fazer mudanças de forma harmônica na nossa vida. Porque, gente, nesse momento estamos nessa realidade. É a realidade que chegamos de forma consciente ou de forma inconsciente, conforme as escolhas que fizemos. Seja dentro desse layer, seja em outro. Mas a qualquer momento eu posso acessar qualquer outra realidade na minha vida. O ponto é eu ter clareza disso e eu ter esse direcionamento para ir construindo as minhas causas diárias que me direcionam. E aí a gente volta para o início dessa live. A primeira coisa é você deixar de ser jovem místico. É você entender que o poder está dentro de você. Não está fora. Não é o Exu que vai abrir o seu caminho, é você que tem que caminhar. Não é o terapeuta que vai curar a sua vida, não é o médico que vai curar a sua doença, é você que se cura. Você tem o poder de criar a sua realidade. Esse é um grande holograma, uma grande experiência onde todos nós temos esse poder e essa capacidade. Só que se você não acredita em você, se você não traz essa clareza para sua vida, você é o quê? Refém. Porque se você não decide por você, alguém decide. E esse alguém é quem? Fica a reflexão, fica a pergunta, o questionamento. O que é eu decidir por mim? Quando eu tô falando eu decidir por mim, é eu me conectar com toda essa minha consciência superior para trilhar o meu caminho. E para isso eu preciso fazer o quê? Buscar conhecimento, porque eu também não fui ensinada desde cedo a me conectar com essa consciência superior. Então eu tenho que buscar conhecimento, eu tenho que ir atrás das coisas. Entende? Então, gente, se você não decide por você, alguém decide. Quem é que está decidindo por você na sua vida hoje? É a sua ancestralidade? São as crenças da sua família? São os negativados aí que estão trazendo um monte de estímulos e distrações para você? Quem mais que está decidindo por você? O seu chefe? A sua preguiça? Os seus medos? Quem é que está decidindo por você? É a sua consciência superior ou não? Entende? Então, gente, chega um momento que a gente tem que olhar para nossa cara e falar: e aí, vamos conversar? Vamos ser honesto com a gente? Eu sei que dói. Então, todos os dias eu converso com os meus Exus, com os meus guias, eu falo: olha, gente, eu não preciso nem falar nada, porque vocês me conhecem. Não tem como esconder nada das nossas entidades, porque eles
conhecem todas as nossas luzes e as nossas sombras. Então, assim, vocês sabem, eu não preciso contar para vocês quais são os meus bloqueios, porque vocês sabem. Todos os dias a gente tem que buscar ser melhor, né? Até que ponto o ego tá tomando conta da nossa vida e a gente não tá fazendo a nossa parte, né? Esse é o processo. Benditas formigas cortadeiras que trouxeram a reflexão pra gente sair do jovem místico e entender como é fazer o processo, como é a ascensão em vida. Eu entender que não adianta eu negar este corpinho, eu tô nele, eu vou fazer o quê? Se eu não cuidar dele e der para ele o necessário, ele me lasca. Ele cria doenças, ele cria desequilíbrios, ele cria distorções, ele cria cada vez mais disfunções. Então é meu papel cuidar dele, né? Que mais, gente, que eu tinha para falar para vocês? Tem outros fatores? Tem. A visualização, né? Você projetar a sua consciência para a realidade que você quer alcançar e começar a se visualizar daquela forma ajuda? Ajuda muito. Porém, entretanto, todavia, lembrem, se o resto estiver desordenado, não vai resolver nada. Você vai ficar visualizando, mas você não vai estar se direcionando de fato àquela realidade, porque, novamente, a conta não fecha no fim das contas, tá? Então, a visualização, ela ajuda muito. Então, o que afinal eu preciso para começar a ter uma vida mais ascensional? É o que eu chamo da rotina ascensional, que é o quê? Um conjunto de práticas, de hábitos diários que você começa a incorporar na sua vida e que estão alinhados a esses fatores físicos, mentais, emocionais e aquilo que você quer manifestar, e que vão construindo a cada dia um campo de energia que te conecta à possibilidade da realidade que você quer vivenciar. Isso é uma rotina ascensional. Então você tem que olhar para sua vida e perceber, bom, os meus hábitos, as minhas práticas, os meus pensamentos, as minhas crenças, aquilo que eu faço diariamente, tá me aproximando ou me afastando da realidade que eu quero vivenciar? Isso eu considero ou não uma rotina ascensional? E eu sei, tá? Eu conheço vocês. Sei que vocês vão me dizer 500 coisas. Ai, mas eu não tenho tempo, eu trabalho demais, mas não sei o quê. Inclusive, isso vocês podem manifestar na vida de vocês. Mas o quanto vocês de fato estão dispostos a entrar no desconforto para poder acessar daqui um tempo uma realidade melhor. Entende, gente? As justificativas, elas sempre vão existir. A nossa mente, ela sempre vai criar diversos enredos para nos manter no mesmo padrão. O ponto é o quanto com a nossa consciência soberana a gente está disposto a ir fazendo os processos para que a gente se direcione à realidade que a gente quer. Então, vocês podem viver qualquer realidade porque elas já existem. Elas coexistem no multiverso. A questão é o quanto você tem frequência para se aproximar daquilo que você quer viver. Tá? Beleza, galerinha? Olha, o Ian Thor, que é a consciência siriana que tá sempre comigo, ele já se apresentou antes da live. Hoje a gente vai falar. E trouxe bastante coisa mesmo, né, galera? Bom, dito isso, agora eu quero falar para vocês um pouco também sobre o retiro, que é uma outra questão que vocês estão me perguntando aí, tá? O retiro, gente, vai ser esse momento para que a gente possa ter 3 dias ascensionais, tá? Onde a gente vai estar próximo da natureza, onde a gente vai fazer ativação do corpo através de yoga, tai chi chuan, onde a gente vai fazer meditações, então trabalhar a questão respiratória, né?
onde a gente vai ter uma alimentação adequada, que é uma alimentação vegetariana, balanceada, saudável, onde a gente vai fazer práticas de conexão e de alinhamento. Então a gente vai ter ali no retiro também a prática de sound healing, tá? Que é uma técnica através do som. Então, de vários instrumentos, principalmente os cristais ali e outros instrumentos, onde quando a gente entra nessa frequência, a gente consegue acessar ondas de frequência teta e alfa, tá? A gente consegue acessar níveis de consciências mais elevados. A gente vai ter cacau, eu vou conduzir o cacau, tá? Junto com a estrutura da Ordem Amaryllis, onde a gente vai trabalhar questões de processos da linha do feminino e do masculino, de alinhamento dessas frequências e energias. Então eu vou conduzir o cacau com vocês, junto com a minha egrégora, não vai ser um terceiro que vai conduzir. A gente vai ter fogueira, a gente vai olhar para as estrelas, a gente vai buscar a estrela cadente, vai ter trilha, porque lá é no meio de uma mata, então lá tem cachoeira, tem trilha, tem um monte de coisa, né? Vamos ter também Kirtan. Para quem não sabe, Kirtan é uma roda, né, de músicas, de mantras, enfim, de frequências elevadas para a gente se conectar, para a gente poder cantar, liberar. A gente vai ter práticas de expressão do ser, porque o objetivo desse retiro é a gente ativar essa frequência ascensional dentro da energia crística. Chega de lutar. Chega de entrar em combate, chega de entrar em conflito, o negócio pode ser mais leve. Esse processo da gente entender que a gente precisa se cuidar, precisa se amar, precisa se honrar, precisa fazer escolhas que honrem o nosso ser, já passou do tempo de vocês começarem a fazer, tá? Então esse vai ser o objetivo. E no domingo, para finalizar, que é 2/2, né, um dia portal, dia de Iemanjá, a gente vai ter uma meditação na cachoeira. Essa meditação, pelo que eu recebi, porque eu vou receber provavelmente todas as orientações nos dias antes, mas eu vou recebendo gradualmente ali. Pelo que eu recebi de informação, a gente vai também ancorar a frequência ali de Xangô, porque a gente vai estar na estrutura das pedras, das rochas, né? Vai trabalhar a energia de Oxum, das águas, da cachoeira, então Iemanjá e Oxum trazendo essa frequência. Lembrando que Iemanjá é mãe de todas as águas, não necessariamente só das águas salgadas, tá? Mas Oxum é a estrutura regente das águas doces, principalmente. E a gente vai trabalhar na energia de Ansan, que é um orixá multifatorial, ou seja, ela trabalha em vários elementos, né? Ela vai trabalhar no elemento terra, ela vai trabalhar no elemento ar, ela vai trabalhar no elemento fogo também, então ela trabalha de forma multifatorial. E aí a gente vai fazer uma oferenda ali para ancorar uma energia, uma frequência ali para conexão com esses devas e vai fazer um processo meditativo na cachoeira junto com a energia dos devas e com as frequências ali dessas linhas de orixás para que a gente possa finalizar o nosso retiro trazendo essa frequência dessas energias, especialmente dos regentes ali, Xangô e Ansan, para a nossa vida, né? Para a nossa conexão. E quem ficar, tem algumas pessoas que vão ficar. Na segunda-feira eu vou realizar atendimento individual, né? Tem algumas pessoas que já se inscreveram, deve ter umas 2, 3 vagas no máximo, tá? Então o retiro, ele vai ser a primeira vez que eu dou um evento presencial, tá? Foi uma solicitação muito dos meus alunos ali dentro da comunidade. Então, eu não sei se eu vou fazer de novo, tá? Porque, não sei, vamos viver a experiência, né? Vamos ver como é que vai ser e aí a gente decide. Geralmente os meus trabalhos, eles são online. Mas esse vai estar muito especial porque é num local que é um local muito bacana, é um local muito sagrado, que tem uma natureza muito elevada. Eu já tive a oportunidade de participar em alguns retiros naquele local, então estar lá novamente para ministrar um retiro é uma bênção muito grande para mim, assim, porque eu sei o quanto é um local que tem uma energia muito legal. Parece que você fica 2, 3 dias lá e você ficou séculos naquele lugar, né?
Então o tempo passa diferente, é a Nova Terra, que fica aqui em Canela, no Rio Grande do Sul, na mesma cidade onde eu moro, que é a sede do Sincronário da Paz, para quem não sabe, do Tzolk'in, né? Que tem o André lá, que é né, dos facilitadores da Lei do Tempo, e é lá onde é a sede do Sincronário da Paz aqui no Brasil, né? Então lá ocorrem muitas dessas conexões com o tempo natural, com a fluidez da vida dentro dessas energias, né? E o André, que é o guardião do espaço, que vai estar lá com a gente, também tem uma energia maravilhosa, né? Ele até acorda todo mundo, dando spoiler para vocês, tocando flauta. Então ele vem lá de baixo, passando pelas cabanas, pelo alojamento, enfim. Ele vem tocando flauta e acordando o pessoal. E aí a gente já acorda cedinho, vai para yoga em jejum, né? Depois a gente toma o café e vai fazer algumas práticas ali, tá? Agora eu não tenho mais cabana, esgotaram todas as cabanas, vai ter só os alojamentos, que são alojamentos de 4 a 6 pessoas, os quartos, tá? Mas o preço, gente, tá muito um presente para vocês. Porque tá tudo incluso, tá? Vai ter hospedagem inclusa, alimentação, café da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e todas as práticas do retiro inclusas, tá? Por um valor que tá um presente de fato para vocês, tá? É um valor que vocês pagam num curso de um final de semana que vocês não tem nada incluso, nem alimentação, nem hospedagem, só o curso, tá? Então, realmente tá um valor muito amoroso para vocês poderem participar. E no dia 8, que é nessa quarta-feira, finaliza o primeiro lote, depois vai aumentar o valor, né? Ou até o momento que ainda tiver vagas, porque as vagas também são limitadas, porque o espaço é limitado, né? Tem vagas ali vagas limitadas dentro do alojamento, tá? Os valores, eles estão ali no meu link da bio, tá? Então tem o link ali com o site, com todas as informações do retiro, mas no Pix tá 1.500 agora até o dia 8, tá? E dá para fazer em 12 vezes no cartão, mas aí vai ter juros dentro do cartão também, porque é os juros da operadora, tá? Que mais que eu tinha para falar para vocês? Também, quem participar do retiro, um cuidado que eu tenho muito é com o campo energético, devido ao entrelaçamento. Então, no dia 28 de janeiro, o nosso retiro vai ser agora, final do mês, 31 de janeiro. Então, quem participar do retiro, dia 28 de janeiro, eu vou fazer uma apometria para o grupo do retiro, para o local do retiro, para a frequência que a gente vai estar, para que a gente possa já receber a conexão com as entidades que vão atuar e já estar em sintonia e harmonia com os trabalhos que a gente vai realizar durante o retiro. Então, todos vocês vão ser apometricamente trabalhados também para poder estar em sintonia em uma frequência harmônica dentro do retiro, tá? Que mais, gente? Eu acho que é isso. São essas as informações. Basicamente, no primeiro dia começa o check-in às 3 da tarde, a nossa primeira conexão prática é às 18, então vocês têm mais ou menos até ali às 17 horas para chegar e se instalar. E aí a gente vai ter uma dinâmica inicial, que é para liberar essa questão da expressão, né, do ser dentro da frequência crística. Depois a gente vai ter o jantar e depois a gente vai ter a prática de sound healing. Tudo isso já no primeiro dia, vocês já vão ser totalmente trabalhados ali. No segundo dia a gente vai ter yoga, em seguida a gente vai ter o cacau também. E à tarde a gente vai ter algumas trilhas. Para quem já é meu aluno sintonizado no curso Relembrar da Consciência Espiritual, eu vou fazer uma ressintonização só para alunos, onde a gente vai fazer a ativação dos códigos presencialmente, tá? Mas essa é só para quem já fez o curso Relembrar da Consciência Espiritual e estiver no retiro. O pessoal que não fez vai ficar mais livre para poder ir na cachoeira, para poder aproveitar o lugar, enfim, tá? E na noite a gente vai ter, então, fogueira, onde a gente vai fazer um processo ali de transmutação daquilo que a gente não quer mais.
E a gente vai ter ali também o Kirtan, junto com o Marcelo e a Denise, que vão direcionar essas práticas, né, o Kirtan, para essa roda de mantras. É bem bonito, né, porque fica um processo ali dentro do lugar, né, como se fosse um céu estrelado, bem bonito. Tem ali as imagens no meu Instagram. E no domingo, então, para finalizar, a gente vai fazer essa conexão junto com os devas na cachoeira, tá? Que aí vai ser esse trabalho com a linha dos orixás, tá? Quem ficar, vai ficar com o domingo o resto livre para aproveitar o espaço, que é um eco resort, tá? E na segunda-feira eu vou atender algumas pessoas ali individualmente, onde a gente vai trabalhar com as técnicas da arometria, né? Cura quântica, ordem Amarilis, orixá reiki, o que, conforme as equipes espirituais direcionarem, tá? Então, os atendimentos aí serão individuais, tá? Buenas, gente. Sobre o retiro é isso. As dúvidas que vocês tinham, acho que foram sanadas agora, tá? É um retiro que eu abri tanto para famílias, então podem levar seus cônjuges, enfim, filhos também, bem tranquilo, contanto que vocês tenham também esse discernimento que, bom, se eu vou levar o meu filho, eu tenho que saber se ele vai conseguir ficar, que idade que ele tem, se ele consegue ficar sozinho enquanto você está fazendo as práticas, ou se vai ter que ir outra pessoa junto para cuidar do seu filho, né, enquanto você está fazendo as práticas, porque senão você não vai conseguir fazer as práticas. Essa é a única questão, mas eu não tô barrando se vocês quiserem levar os filhos, porque eles vão ser beneficiados também. A gente vai estar num campo elevado de trabalho com as egrégoras, então os cônjuges de vocês, mesmo que não façam as práticas, vão ser beneficiados pelo campo de energia que a gente tem no local. Os filhos de vocês igualmente, tá? E quem tá pensando em sozinho, né, mulher, enfim, quem quiser ir sozinho, não vai ficar deslocado, porque a gente vai ter várias pessoas lá que também, né, estão indo por conta, e a gente se conecta, né, através da ressonância vibracional com os grupos. Então vai ser muito legal, tá, gente? Dia 8 agora vira o lote, então até o dia 8 é esse valor de 1.500, que você pode parcelar em até 12 vezes. E depois do dia 8 vai ser um valor um pouquinho diferente ali, e aí até as vagas esgotarem, tá? Provavelmente eu vou fechar até o dia 27, tá? As vagas, porque aí dia 28 eu quero fazer a apometria com toda a galera ali. E também a gente vai ter uma fotógrafa que vai registrar todos os nossos momentos do retiro, então vai eternizar, né, as nossas conexões ali em fotos maravilhosas que representem a nossa alma, tá? Então é isso, gente. Buenas, bastante coisa na live, né? Bastante assuntos, tá? Já deu 1h e pouco aí, né? Não sei nem como que não caiu a live, né? Mas essa live é para vocês verem, eu vou deixar gravada, quem me perguntou, para vocês verem e reverem algumas vezes, para vocês poderem entender o processo interno, entender o momento que vocês estão e direcionar melhor dentro do seu processo ali, e vocês tomarem consciência do que de fato é fazer um processo ascensional, né? E para quem quiser continuar, eu indico para vocês, atualmente, dentro dos trabalhos que eu realizo, que está aberto é a comunidade consciente, que são as aulas. Agora a gente vai começar ainda mais uma parte prática dentro da comunidade. Amanhã eu vou explicar para o pessoal ao vivo. E o retiro, né, que vai ser um processo de um encontro presencial, e a gente sabe que os encontros presenciais, eles têm uma frequência, uma imersão, né, então eles têm uma energia diferente que dá um reset dentro do nosso processo, tá? Que vai ser final do mês. Para quem me perguntou do curso Relembrar da Consciência Espiritual, ele já tem data, eu ainda não abri as inscrições, mas ele vai ser, se eu não me engano, eu marquei ali dia 7 e 8 de março, ou 8 e 9, não lembro, é um sábado e domingo, tá? Então vai ser no início ali de março, a próxima turma do Relembrar. Mais pra frente eu abro aí as vagas para vocês poderem se inscrever, tá? E, gente, eu vou respondendo aos poucos as caixinhas de vocês, tem trocentas caixinhas para responder. De repente, as dúvidas de vocês, eu vou abrir uma live nas caixinhas, as dúvidas das caixinhas e até as coisas que vocês me mandam no direct que eu não tenho tempo de responder.
eu vou abrir uma live e aí eu vou trazendo as dúvidas e vou respondendo na live, fica às vezes mais fácil de a gente tirar as dúvidas, tá? Mas vão me mandando aí no direct, que eu vou trazendo as informações, vou me mandando na caixinha também, que eu vou trazendo gradativamente as informações para vocês, né? A Clarice, imersão na Europa quando? Arruma uma turma aí que eu vou. É só me convidar que eu tô indo. Agora a gente vai viajar no final de abril, ali no meu aniversário, que eu gosto de viajar no meu aniversário. E aí volta só em maio, né? Mas quem sabe mais pro final do ano a gente pode organizar. Vamos ver como é que vai estar também a estrutura planetária, né? Pra gente ver. Mas arrume uma turma aí na Europa que a gente faz uma Eurotrip e vai passando pelos lugares para fazer esses encontros aí, nem que seja do curso, né? O curso Relembrar da Consciência é legal a gente fazer presencial também, é algo que eu tô pensando, vamos ver o andamento das coisas, porque como o curso ele tem iniciação e sintonização, o pessoal ele já sente bastante no online, imagina no presencial, né? Então de repente dá pra gente organizar algumas turmas aí do Relembrar, e aí a gente vai se alinhando, tá bom? Queridos, amados, grata pela presença até aqui de cada um de vocês. Me comprometo a fazer um pouco mais de live. Eu tinha parado no final do ano passado um pouco mais. Vamos ver se a gente faz um pouco mais de live, uma vez por semana, cada 15 dias, pra gente trocar uma ideia aí. E trazer as consciências do alto aí para vocês, para auxiliar vocês nessa jornada ascensional, tá certo? Gratidão imensa, uma ótima semana a todos, fiquem bem. E quem é meu aluno da comunidade, nos vemos amanhã na aula privada, às 19 horas, tá bom? Grande abraço, até mais.